Esse texto é um texto muito conhecido. Jesus estava num local e de repente chega um aviso de uma família que ele amava muito, que era a família de Marta, Maria e Lázaro. Chega um aviso das suas irmãs que o Lázaro, o irmão delas, estava doente, estava enfermo. Jesus ouve aquela notícia e, para surpresa de todos, ele não toma uma atitude imediata. Ele espera 2 dias para ir ao encontro lá de Lázaro. E é interessante que quando a gente lê no texto, quando Marta e Maria mandam um recado para Jesus, ela diz assim: aquele a quem amas está doente. Quando nós recebemos uma notícia de alguém que a gente ama, que está passando por algum problema, por alguma dificuldade, todos nós iremos nos apressar, não é verdade? Você vai correr. Pô, meu filho está doente, meu amigo que eu amo está sofrendo e está pedindo a minha ajuda, eu vou correr. Mas Jesus não. Jesus espera 2 dias. A lógica do reino é diferente da nossa lógica. A maneira que Deus trabalha é diferente da maneira que nós trabalhamos. Então Jesus espera mais 2 dias e ele vai rumo a Betânia ali. Alô? Não foi. Provavelmente a distância onde Jesus estava até a Betânia era cerca de 1 dia. Então imaginem aqui comigo. Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus para falar da doença do irmão dele e demorou 1 dia. Ele demorou mais 2 dias para ir e chegou lá no 4º dia. Provavelmente quando aqueles homens chegaram com a notícia de volta, Lázaro já estava morto. Então Jesus já sabia que aquele homem havia morrido. Então Jesus chega naquele local, Marta, ao vê-lo, vai ao encontro dele desesperada. Ela diz que se ele estivesse ali, nada daquilo aconteceria. Jesus troca umas palavras com ela. Logo depois eles vão se encontrar com Maria. Maria também muito emocionada, muito emotiva. Jesus amava aquela família. Jesus se comoveu com a situação daquelas pessoas. Ele amava, a Bíblia diz que ele amava Marta, Lázaro e Maria. Maria chega até ele e ela também ali, muito triste, chorando, conversa com Jesus, troca umas palavras, até que Jesus vai até o sepulcro. E naquele sepulcro começa a acontecer algo maravilhoso. Ele pede para que a pedra seja removida e ele dá uma ordem para que aquele morto, aquele homem que fazia 4 dias que estava ali dentro, estava talvez a sua pele apodrecendo, saísse daquele túmulo e ele sai ressuscitado, amém? Glória a Deus. Ele sai, ele levanta, cheio de ataduras, de faixas, e ali os discípulos, ali as pessoas tiram aquelas ataduras e aquele homem começa a caminhar. Esse é um milagre maravilhoso. É uma história linda, que tem várias e várias aplicações para nós. E eu queria falar algumas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, ao meditar nesse texto. E a primeira coisa que Jesus falou no meu coração, é que Jesus permite que eu e você, mesmo conhecendo Ele, amando Ele, sendo amado por Ele, passemos por situações de crise. Marta e Maria e Lázaro era uma família amada. Era uma família que Jesus amava, que tinha gozo neles, prazer. E mesmo assim, as crises chegaram naquela casa. Uma doença muito forte, devastadora, chegou até Lázaro. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O fato de você amar a Deus, o fato de você ser amado por Deus, não te isenta do sofrimento, da dor e dos problemas. Mas o fato de você ser amado por Deus, Ele te garante que a presença de Deus estará com você mesmo diante das dificuldades. O fato de você ser amado por Deus te garante que ainda que você passe por tudo isso, o amor dele está à sua disposição e a graça dele está à sua disposição. Você que vai descer as águas hoje, não se iluda com os discursos que tem por aí, que a sua vida não terá mais problema, que você está livre da dor, do sofrimento, dos problemas, das angústias da vida, não. Você terá problemas, terá dificuldades, passará por crises, por angústias.
coisas que acontecerão na sua vida, enfermidades. Mas você tem a certeza que Ele está com você, Ele está do seu lado, que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo, que nada, coisa alguma pode te afastar do amor de Deus, sejam angústias, tribulações, seja o que for, nada pode te separar do amor de Deus. Não esqueça disso. Diante da crise, diante da tempestade, o amor e a graça de Deus estão disponíveis para mim e para você. A presença gloriosa dEle está disponível para mim e para você. E você pode mergulhar e desfrutar dessa presença. Basta você crer. Essa história nos mostra isso. E nos mostra que as crises podem piorar. Porque primeiro eu fico imaginando nesse percurso, Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus. E a enfermidade do irmão piora. E mais do que isso, os dias vão passando e Jesus não chega. Talvez muitos de nós aqui estejamos como aquelas mulheres lá, aquelas irmãs. Aonde está Jesus? Será que Ele esqueceu da gente? Será que Ele esqueceu do meu sofrimento, do meu problema? A segunda lição que eu quero ensinar nesse texto é que quando as crises chegam, nós precisamos recorrer a Jesus. Não há outro caminho, não há outra solução, não há ninguém que possa fazer o milagre na nossa vida a não ser Ele. Muitos de nós, diante dos problemas, das crises, das dificuldades, das angústias, das opressões, recorremos a tantas coisas. O dinheiro falta, recorremos a um empréstimo. A doença vem, ficamos desesperados com qualquer coisa. Começamos a nos amedrontar, vamos morrer, vamos passar mal. Os problemas na casa chegam, recolhemos a pessoas. E Jesus está dizendo aqui, recorra a mim. Marta e Maria, diante da dificuldade, da crise, do sofrimento que elas estavam passando, elas tiveram a inteligência de recorrer ao único que poderia fazer algo ali para elas. Elas mandam as pessoas irem até Jesus, chamarem, mandam uma mensagem para Jesus. No versículo 3 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E não é apenas um recado, não é apenas uma palavra qualquer, um simples bilhete. Elas querem mostrar para Jesus que a situação era complexa. E elas falam para Jesus: aquele que te ama, aquele que você ama está morrendo, está sofrendo. É um clamor desesperado do coração de duas irmãs que estão vendo o seu irmão morrer. Eu e você precisamos entender que a resposta dos nossos problemas está nele, na pessoa de Jesus. Se você entrou aqui a primeira vez nessa noite, a resposta do seu problema não está nas pessoas, não está na sabedoria humana, mas está na pessoa de Jesus Cristo. Não está nem numa religião sequer. Não é o fato de você ser evangélico que vai te trazer a resposta para suas angústias. O fato é quando você entrega o seu coração para Jesus, entrega a sua vida, a resposta está nele. É tudo por Ele. E aquelas mulheres entenderam isso e mandaram esse recado. E eu fico imaginando assim, Jesus ele é maravilhoso. Os discípulos, quando viram aquele recado, falaram: meu, Jesus ama tanto aquela família e está encebando aqui, querendo ficar mais 2 dias aqui. Por quê, né? Imagine o conflito. Alguns deles nem queriam que Jesus fosse, porque Jesus estava sendo perseguido na Judéia. Então eles estavam até meio receosos, né, de Jesus ir até lá. Você vê como que é a cabeça das pessoas. E Jesus ali, não, calma, tem um propósito para tudo isso. Amém? Então falamos 2 coisas aqui. Jesus permite que passemos por situações críticas na nossa vida. Eu e você não estamos isentos das dores e dos sofrimentos. E a segunda coisa, quando as crises chegam, é preciso recorrer ao único que pode solucioná-las, que é Jesus, a pessoa de Jesus. Amém? Vamos continuar. Terceiro ponto para aprendermos aqui: o tempo para o milagre acontecer não é o mesmo tempo que esperamos ou desejamos. Amém? Às vezes você está precisando de uma resposta de Deus, algo sobrenatural acontecer, e você quer que aconteça hoje, quer que aconteça agora.
E esse texto nos ensina sobre o tempo de Deus. Talvez Marta e Maria ali estivessem angustiadas, sofrendo, com o coração dilacerado, questionando a Deus por que Ele está demorando, por que Jesus não veio. O tempo é o tempo de Deus. A hora que Deus age é a hora certa, é a hora perfeita, é a hora que aquilo precisa acontecer. Você e eu precisamos apenas crer. Talvez você esteja orando por uma porta de emprego, por um filho que está desviado, por um marido problemático, por uma restauração na vida financeira, talvez por um problema emocional. E você olha e fala: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado a Tua presença, eu já clamei, eu já Te chamei e nada acontece. Meu irmão, Deus trabalha enquanto a gente dorme. Eu gosto muito, o pastor Misael nem sabe, mas uma vez ele me deu um conselho. Eu estava discipulando uma pessoa. Aleluia. Voltou. Eu estou apertando um botão aqui, né, Dani? Eita, nós. Não estou acostumado com tanta tecnologia, desculpa. Então, eu fui, voltando aqui para a palavra. Eu estava discipulando uma pessoa e estava difícil discipular aquela pessoa porque a pessoa tinha um entendimento muito limitado. Era quase um semi-analfabeto. Então é difícil, assim, você quer ensinar princípios da palavra, só que a palavra, o evangelho é universal, né? Um juiz com uma inteligência absurda pode compreender menos que a palavra que um semi-analfabeto. Isso é a beleza do evangelho. E o pastor falou assim para mim uma vez: você precisa ver Deus trabalhando nessa situação. Você precisa aprender a ver o que Deus está fazendo nessa situação. E quando o milagre não chega, quando a resposta não vem, quando o silêncio é a única coisa que está pairando na nossa vida, eu e você precisamos entender e ver o agir de Deus. Precisamos entender que Ele está trabalhando, que algo está acontecendo, que o mover de Deus continua acontecendo. Ainda que os nossos olhos não vejam, algo está acontecendo no mundo espiritual, algo está se formando. O milagre está sendo preparado. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida é dele. Talvez você que entrou aqui não entenda isso, mas eu não entendi nada, hein, Dani? Agora eu prometo, estou olhando aqui. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos dizendo que a nossa vida pertence a Ele. Talvez você que entrou aqui a primeira vez não entenda isso. Quando a gente diz que a gente entrega a vida para Jesus, Ele passa a tomar conta da nossa vida. Então tudo que acontece na nossa vida está na mão dEle. O tempo e o milagre vão acontecer na hora e no tempo e da forma que Ele quiser. E outra coisa que eu quero dizer sobre o milagre: toda vez que Jesus faz um milagre, Ele quer ensinar uma verdade eterna. O milagre não é o fim. O milagre é só um meio dele ensinar algo. E que Jesus, Ele queria que aquele milagre glorificasse o nome de Deus. Quando Ele responde, quando Ele fala ali no versículo 4, vamos ler aqui, ó. Ao ouvir, Jesus ouvindo sobre a doença de Lázaro. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Meu irmão, o teu problema e o milagre que Deus vai fazer na sua vida vai servir para glorificar o nome de Jesus. As pessoas vão olhar e vão falar: olha o que Jesus fez na vida daquela pessoa. Olha a transformação, olha a libertação, olha a cura. Olha de onde ela estava e para onde ela foi. O milagre de Deus é para glorificar o nome dEle nessa terra. Não é para te dar um carro zero, não é para te dar uma casa, não é para te curar de uma enfermidade, é para que o nome dEle seja exaltado sobre todo nome. O milagre não é o fim. A glória de Deus, sim. Jesus queria, quando nós estudamos os evangelhos e vemos, cada autor do evangelho tem um perfil quando ele escreve. João queria enfatizar a divindade de Jesus. Então, essa cura também queria mostrar para os religiosos, para os fariseus, para os hipócritas, que Jesus era Deus e tinha poder sobre a morte. Então, meu irmão, talvez você esteja olhando para o teu problema e falando: não tem solução. Não, tem solução. E vai ter mais do que isso. Servirá de testemunho para a glória de Deus. As pessoas vão olhar e vão se espantar. Falar: olha o que Jesus fez na vida daquele cabra. Não há nada mais lindo, né?
quando a gente pega o testemunho de uma transformação de vida. Talvez muitos que estão descendo as águas hoje poderiam falar aqui o que eram e o que são agora, o que Jesus fez na vida deles. É algo maravilhoso. E quando a gente fala isso e as pessoas ouvem, a gente está glorificando o nome de Deus. Então para de murmurar que o tempo não chegou, que o milagre não está chegando, vai chegar no tempo certo, e quando chegar, glorificará o nome de Deus, amém? Vamos para o quarto aqui, deixa eu tomar uma água. Se eu falar muito aqui, pastor, você sobe aqui do meu lado, faz que nem com aqueles irmãos que dá o testemunho longo, já pede o microfone, fica à vontade. Versículo 4, a nossa fé, no versículo 4 não, tópico 4, a nossa fé nos momentos difíceis pode se tornar teórica. O que acontece? Jesus chega ali em Betânia, e Marta chega diante de Jesus, e eles começam um diálogo. O versículo 20, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta para Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta sabia o que Jesus era capaz de fazer. Marta sabia que ele poderia fazer o sobrenatural ali. Jesus já havia feito muitos milagres. Mas diante do problema dela, a fé dela não foi suficiente. Ela ali diante de Jesus estava sendo confortada com a presença de Jesus, mas ela não cria que Jesus poderia ressuscitar o irmão dela que estava morto há 4 dias. Isso nos ensina, gente, que muitas vezes é mais fácil a gente acreditar dos milagres do passado, ou dos que vão acontecer no futuro, do que acreditar no presente, quando a gente precisa. E Jesus quer nos ensinar, você precisa crer que o milagre vai acontecer, e o milagre pode acontecer essa noite, algo sobrenatural pode acontecer, uma mudança e uma transformação pode acontecer hoje, basta você crer. Se creres, verás a glória de Deus. A fé dela se tornou teórica ali, Senhor, eu sei, e começou a falar da ressurreição dos últimos dias, ela sabia tudo, mas Jesus estava ali para manifestar a glória dele, o poder dele. Não deixe que a sua fé se torne teórico. Muitos de nós temos a fé para os outros e não temos a fé para nós. Muitos de nós vivemos da fé do passado. O Senhor fez isso na minha vida, aquilo, eu era assim. E não cremos no presente. É hoje, é agora, é nessa hora, é nesse dia, é nessa noite que algo maravilhoso pode acontecer. Que a mão de Deus pode se virar para você e o sobrenatural acontecer, que aquilo que você pensa que é impossível pode se tornar possível, que aquilo que você acha que não vai acontecer nunca pode acontecer, basta a palavra dele sair da boca dele, basta uma simples palavra de Deus para o sobrenatural acontecer. E Marta ali diante de Jesus foi confortada, mas a fé dela era prática. E era teórica, e a gente vê isso depois, quando Jesus está diante do túmulo, ele diz lá no versículo 39, tirem a pedra, disse ele, e disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Jesus ali diante do túmulo, o Deus vivo, ela conhecia ele, porque eles tinham comunhão, eles se amavam, eles tinham convivência, ele diante dali, mesmo assim ela não cria que ele poderia fazer aquele milagre. Como muitas vezes a gente é dessa forma, né? Chega o problema, chega a angústia, chega a dor, chega a enfermidade nas nossas vidas. A gente lembra de tudo que aconteceu no passado, mas a gente não crê que ele pode se mover agora, que ele pode fazer hoje. A nossa fé tem que ser uma fé no presente. Amém? O passado a gente tem que lembrar para glorificar a Deus, e o futuro é a nossa esperança nele, mas a fé é no presente. Creia, confie, pratique a sua fé, exercite ela. Se você clamou, creia. Elas tinham chamado Jesus, elas que mandaram uma carta lá para Jesus. Mas aí o problema se agravou, o irmão morreu, a fé foi embora. Elas criam que Jesus podia curar o irmão dela doente, mas não criam que podia ressuscitar. E olhe, gente, Jesus curou pessoas nem sem tocar nas pessoas, só com uma ordem. Mas o coração delas ainda estava sendo trabalhado. Jesus queria falar com elas. Vamos para o 5º tópico aqui.
Irmãos, há uma coisa linda nesse texto, que nos mostra o amor de Jesus por nós. Jesus se compadece da nossa dor. Amém? Jesus olha para o meu e para o seu sofrimento, para mim e para a sua angústia, e Ele não olha como se fosse qualquer coisa. Ele não está lá no céu, apenas olhando a gente viver aqui, e está indiferente com as lágrimas que caem dos seus olhos, com o sofrimento que você está passando, com a dor que você está sentindo. A nossa dor mexe com o coração de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. O Rei do universo, o Criador das galáxias, aquele que criou o universo e tudo que a gente vê, Ele se compadece da minha e da sua dor, do meu e do seu sofrimento. A palavra de Deus diz que quando Ele chega ali, vamos ver aqui o versículo 33, ó. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Até os judeus, hein? Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Jesus amava aquela família. Jesus ama você. Jesus sabe da sua dor. Jesus sabe das lágrimas que você derrama. Jesus sabe dos problemas que te aflige. Jesus não está olhando você sofrer e está dizendo, pode sofrer aí, eu quero que você sofra, eu quero que você apanhe, eu quero que você chore mesmo. Não, Ele chora com você, Ele se compadece com você, Ele sente a sua dor. O Deus Todo-Poderoso chorou por causa do sofrimento de uma família que Ele amava. Meu Deus, que coisa é essa? Que amor é esse? O Todo-Poderoso, aquele que não precisava de nós para nada, aquele que tem o poder nas suas mãos, Ele chora por uma pessoa. Ele entende a dor, Ele entende o sofrimento. E sabe por que Ele entende tudo isso? Porque toda essa dor e sofrimento Ele passou. Ele sentiu a dor da solidão, quando nos momentos mais difíceis os seus discípulos o deixaram sozinho. Ele sentiu a dor da perseguição, quando ele foi perseguido desde o seu nascimento até a sua morte. Ele sentiu a dor da traição, quando um discípulo muito próximo dele o traiu por poucas moedas de prata. Ele sentiu a dor da humilhação, porque ele foi afrontado e morreu a morte de cruz, que era a morte mais desprezível da face da terra. Ele sentiu a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não é isso que a palavra diz? E ele sentiu a morte, porque ele bebeu o cálice que era para mim e para você bebermos. Ele bebeu o cálice que era para mim e para você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Ele sabia o que era dor, por isso que ele se compadece. Jesus sabia todas as dores que você e eu possamos imaginar. Ele sentiu todas elas. E Ele sabe quando eu e você sofremos. Ele sabe quando eu e você não estamos aguentando mais, quando o peso é grande demais, quando o fardo se torna pesado, quando as lágrimas caem à noite e ninguém mais vê e ninguém mais sabe, quando a esperança se esvainece. Ele sabe, e Ele está ao nosso lado para nos sustentar, para cuidar de nós. E há um texto em Apocalipse que diz que naquele dia Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Olha que esperança! Um dia todas as lágrimas que caíram serão enxugadas diante dEle, e haverá só gozo, paz e alegria, e a presença dEle por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Vamos seguir, senão não termino. Eu já falei aqui os quinto, sexto aqui. Glória a Deus. Jesus deseja que tenhamos participação dos milagres. Glória a Deus. Então o que acontece? Jesus está ali, há aquela comoção toda, e aí Jesus vai fazer o milagre. Ele chegou lá para fazer o milagre, para glorificar o nome do Pai. E no versículo 39 ele diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus orou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste.
É tão interessante esse texto, porque o que era mais difícil para Jesus, ou para qualquer um de nós? Remover uma pedra ou levantar um morto? Um homem que morria há 4 dias, estava morto há 4 dias. Simples, remover a pedra qualquer um remove. Mas Jesus pede a ajuda das pessoas ali, ele pede para que as pessoas removam, tirem aquela pedra. Então Jesus, ele quer que eu e você participemos dos milagres, do sobrenatural, das coisas maravilhosas que ele tem. E o que eu acho lindo nesse texto é que ele só pede uma coisa, a obediência para nós. Muitas vezes, para que o milagre aconteça, a gente precisa apenas obedecer. E às vezes Deus nos pede coisas simples, coisas tão pequenas e tão fáceis de fazer. De repente Deus te pede, olha, você que é jovem, que está se batizando, não vá mais naquele lugar, não veja determinada coisa, não ande com aquela pessoa, não haja dessa forma. Às vezes essa pedra que a gente tem que remover para que o milagre aconteça, é uma simples obediência, é um princípio básico da palavra. Para que o milagre ocorresse ali, para que Lázaro fosse ressuscitado, dependia de alguém obedecer um comando simples de Jesus. Quantas vezes Jesus nos dá comandos simples e a gente não obedece? E a gente deixa de ver coisas grandes e milagres poderosos acontecerem na nossa vida. Então obedeça, ele quer que você participe dos milagres. A outra coisa interessante nesse texto é que quando Jesus manda os discípulos tirarem a pedra, se você estivesse lá, o que você faria quando você visse aquela pedra removendo? Você ia olhar para dentro do túmulo, né? Vamos ver o que vai acontecer, deixa eu olhar aqui para dentro. Vamos ver o que Jesus fez. Então, tiraram a pedra. Jesus olhou para dentro do túmulo? Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Irmãos, antes de olhar para o sepulcro escuro, olhe para o alto e adore a Deus, amém? Antes de olhar para a escuridão, para o lugar onde não tem vida, onde tem morte, olhe para cima e glorifique a Deus e o adore. Foi isso que Jesus fez. Ele olhou para cima e glorificou o Pai e o adorou. Para de olhar para a morte, para a escuridão. Irmãos, a gente precisa aprender a adorar a Deus nos momentos mais difíceis. Há um homem que eu adoro, que é um grande exemplo de fé, que ele chama George Miller. Ele viveu no século XVIII na Inglaterra. Era um grande cristão, fazia filantropia, fazia caridades, era um homem de Deus. E ele tinha orfanatos, e estava um frio muito grande em Londres, um inverno forte, ele tinha um orfanato lá, e era a hora do jantar. E ele não tinha comida para dar ali para as crianças que estavam no orfanato. Todas sentadas na mesa na hora do jantar. Imagine você, meu irmão, cuidando de um orfanato, com algumas dezenas de crianças. Chega a hora da janta, não tem um pão para você dar para aquelas crianças. Você que teme a Deus, que serve a Deus, o que fazer nessa hora, né? Que atitude que a gente vai fazer? Olha que escuridão, né? E esse homem, ele senta com as crianças ali na mesa, com todas elas, com os pratos vazios, sem um pedacinho de carne na panela, sem um pedacinho de pão para dar, e ele começa a orar com aquelas crianças, agradecendo a Deus. Senhor, eu agradeço pelo alimento que o Senhor me dá. Eu te agradeço porque o Senhor nos ama, porque o Senhor cuida de nós. Ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a louvar a Deus com aquelas crianças. E como era uma noite de muito frio em Londres naquele dia, havia um grande restaurante em Londres, que havia sobrado uma quantidade imensa de comida. Naquele exato momento que eles estavam orando, toca a campainha da casa daquele homem. Ele abre a porta. E os homens que estavam ali dizem: olha, há uma doação de alimento num dos melhores restaurantes de Londres para o Senhor. Hoje estava muito frio e a gente fez mais comida do que precisava. E aquela comida chegou para aquelas crianças e Deus supriu a necessidade. Isso é o poder de Deus quando a gente adora, quando a gente crê. Quando mesmo diante das mais densas trevas, quando mesmo diante da escuridão do sepulcro aberto, nós escolhemos agradecer e crer. O milagre acontece, o sobrenatural surge, o poder de Deus se manifesta. Glorifique a Deus, aprenda a glorificar a Deus na mais profunda escuridão. Quando você não vê solução,
Quando o problema é maior que as suas forças, quando você acha que você não vai aguentar mais, quando você acha que a sua força acabou, aprenda a glorificar a Deus e olhar para o alto, como Jesus fez. Glória a Deus. Aleluia. Agora, para encerrar, agora Jesus nos ensina que depois da ressurreição é preciso se desvencilhar de tudo aquilo que lembra a morte. Amém? Vamos ler aqui o versículo 42 ao 44. Diz assim: eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Já pensou nisso? Por que Jesus já não ressuscitou ele sem faixa, sem atadura, prontinho para sair correndo? Jesus queria que as pessoas que estavam ali tirassem aquelas ataduras dele. Isso é uma simbologia para nós, para o nosso papel como igreja. Muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, conhecem a Deus, mas ainda estão cheias de faixas, de ataduras. E o papel da igreja é libertá-las, é tirar essas faixas e essas ataduras dela. Opa, volta. Vocês que se batizaram hoje, talvez muitos de vocês estão com o coração ardendo, mas às vezes existem coisas que estão prendendo esses jovens, prendendo essas pessoas. É necessário continuar tirando essas ataduras. O milagre maior já foi feito, o sobrenatural já aconteceu, essas vidas se renderam a Jesus. Você já aceitou Jesus, o milagre da salvação aconteceu. A mente foi iluminada e a revelação do Deus Pai surgiu nesses corações. Mas agora é necessário continuar prosseguindo e se livrar de tudo aquilo que lembra a morte. Amém? Se desvencilhar de tudo aquilo, romper com tudo aquilo. Eu e você muitas vezes nos convertemos e nós continuamos enroscados com as ataduras e com as faixas que nos prendem à morte, que nos lembram do túmulo. Há quantos e quantos irmãos e irmãs que estão na igreja e vivem uma vida enroscada, amarrada, presa, que continuam vivendo o mínimo que poderiam viver. Eles só estão ali, todo enfaixado lá, andando preso, enquanto Deus quer fazer algo sobrenatural. Amém?